Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Que bom estarmos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 32. Aonde está a felicidade, né? Quem tem a verdadeira felicidade? Amém? Acharam? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados como freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Senhor, que se passou, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor dar entendimento a todos nós, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado pelo teu consolo, Senhor. Oh, Senhor, grandes coisas o Senhor fez, Senhor, e está fazendo em nosso meio, Senhor. Senhor, que nesse dia, Senhor, que nós dediquemos, Senhor, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, Senhor, que nós dediquemos ao Senhor, Senhor, que nós te adoremos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Senhor, como precisamos de ti, Senhor. Senhor, que a nossa alegria seja o Senhor, pois somos felizes quando estamos com o Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja, graça e paz, que alegria, mais essa oportunidade concedida pelo nosso Senhor Jesus, onde nós estamos reunidos na sua casa, para adorar e exaltar o seu santo nome, amém? Vamos louvar o Senhor nesta manhã com alegria, vamos exaltar a soberania e a santidade do nosso Deus, através desse louvor, pois o nosso Deus é supremo, sobre todas as nações, tribos, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos declarar isso? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Toda a igreja. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só Ele é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não glorificará? Ó Rei das nações, é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Santo, santo é o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade qual o Senhor nos concede em poder estarmos na tua casa, reunidos para te louvar e te adorar, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos. Toda a igreja. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua
Graças a Deus, né? Enquanto nós louvamos o hino 116, vamos trazer nossos hinos, hinos não, né? Dízimos, ofertas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor.
Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, porque o Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem estado cada dia mais perto da gente, mais perto de nós. Nós insistimos em nos afastar do Senhor. A nossa carne não deseja comunhão com o Senhor, mas o Senhor, como um pai amoroso, um marido fiel, se aproxima dos corações que têm por natureza a rejeição. Nós te agradecemos porque nós temos sido alcançados por este sentimento, alcançados pelo teu caráter, por quem o Senhor é. E nós te agradecemos pela bondade que nós temos experimentado andando com o Senhor. O teu amor nos constrange, o teu amor realmente humilha a nossa natureza carnal, humilha a maldade que há no nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, porque a cada dia nós temos andado numa comunidade que se torna cada vez mais fiel ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, do fundo do coração, porque eu sei que essa é a tua vontade. Essa é a tua vontade. A vontade do Senhor é que sejamos cada vez mais generosos, piedosos, amorosos. E eu te agradeço porque o Senhor tem nos resgatado. O Senhor tem feito a gente andar nessa novidade, na novidade de vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu já ia dizer, podem se sentar, mas está todo mundo sentadinho já, né? Já está todo mundo sentado. Meus amados, não houve renovação da minha aguinha hoje aqui. Você renova para mim lá? Renove a sua generosidade em meu favor, por favor. A minha assistente não está aqui, né? A Ana Paula está para lá, para a classinha lá para os prés. Bom dia, meus irmãos. Agora a gente pode começar, né? Que bom, queridos. Que bom que a gente está junto em mais uma escola bíblica. Eu não quero ver ninguém com frio, com calor. Então agora é a hora da gente climatizar aqui, deixar certinho, tá bom? Porque às vezes a gente está dando aula aqui, os irmãos estão tensos aí, né? Então a gente já faz os ajustes que tem que fazer agora. E vamos seguir. Meus amados, nós estamos falando sobre ofertas, nós estamos falando sobre dízimos, nós estamos falando sobre coração, sobre a natureza do nosso coração, o impacto do Evangelho, da vida de Cristo em nossas vidas. Nós já estamos aí há 2, 3 domingos conversando sobre isso, né? O que deveria ser uma lição num domingo, nós estamos gastando mais tempo nisso, porque cada assunto, cada tópico desse, dentro do ensino bíblico, nós precisamos aprender cada vez mais, não é? Precisamos gastar tempo para meditar sobre eles, sobre os assuntos, sobre os temas, para nos tornarmos pessoas cada vez mais convencidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é meditada, quando nós nos debruçamos sobre ela, a cada dia ela nos convence cada vez mais. Não é a palavra de um pastor, não é o ensino de uma pessoa, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito, é a espada que somente ela tem o poder para entrar, trazer divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Ela é que explica tudo. Se não tem explicação do Espírito através da palavra, a palavra de Deus não tem lógica. Ela perde o sentido. E quando a gente fala de
dízimos e ofertas, recursos, a gente vive realmente em dias de muita dificuldade de entender os princípios bíblicos disso. De entender os princípios. Vamos olhar para cá. Deixa só o Daniel aí mexendo no ar-condicionado. Isso. A gente tem muita dificuldade. É uma área realmente que mexe com a gente. Finanças, né? O ídolo, mamon, dinheiro, riquezas, é o único ídolo escrito na Bíblia que rivaliza com Deus, né? Então Jesus vai dizer: você não pode servir a Deus e a mamon, né? Descrito, não estou dizendo que você pode construir uma vida de adoração dividindo o trono de Deus com outro ídolo, mas assim, de forma clara, Jesus deixa muito claro isso. As riquezas, o dinheiro é a fonte de todo mal, a raiz de todos os males. Então o dinheiro corrompe, o dinheiro é sedutor. Satanás usa o recurso, usa as riquezas dessa vida para nos seduzir, né? Como fonte de sedução, como fonte de corrupção, né? O que é a corrupção? A corrupção é quando você defrauda o original, defrauda aquilo que foi feito para ser de determinada forma e foi defraudado, foi corrompido. É como acontece com o nosso corpo quando nós ingerimos substâncias que vão contra a lei de Deus, que trazem corrupção à nossa carne, corrupção à nossa vida, né? Em todos os aspectos. Então, o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias sobre esse assunto tão delicado, tão delicado. E a lei de Deus, ela é muito clara com relação ao nosso relacionamento com as riquezas. A primeira coisa que Jesus ensina para a gente é que a gente não deve andar ansioso sobre dois assuntos bem claros na Bíblia. Quem é que lembra? Eu não devo andar ansioso pelo que eu vou comer e pelo que eu vou vestir, né? Esses dois assuntos são assuntos de Deus. Comida e vestimenta, ou seja, provisão, é com o Senhor. Nós andamos pela fé, né? O Senhor nunca prometeu para a gente riqueza, nunca prometeu para nós fortuna, nunca. Eu não estou dizendo que todos aqueles que alcançaram fortuna não vêm de Deus, não. Existem ricos que são do reino de Deus, que demonstram isso através das suas obras, demonstram isso através da aplicação desses recursos, da submissão desses recursos, do entendimento de quem é a fonte do recurso, né? Então, a gente tem meditado sobre isso. Ontem no nosso culto da UMP, nós meditamos sobre sermos cartas vivas de Cristo, cartas vivas, escritas, né? Pelo próprio Espírito, escrita, a carta do Senhor, a lei do Senhor foi escrita no nosso coração, como diz o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias. E nós nos tornamos anunciantes de Cristo. Nós somos lidos por todos, evidenciando quem é Cristo. E isso inclui as nossas finanças. Nós somos julgados, porque nós somos lidos por todos. Quando você se declara cristão, não tem jeito, você se torna uma carta de Cristo, julgado pelo mundo, julgado. E essa é uma área, a área financeira é uma área onde muitos crentes têm sido condenados.
têm sido condenados, né? Não somente na lei de Deus, mas na lei dos homens. Hoje a gente vai já entrar na lição 9, né? Eu vou deixar para o final da lição 8, porque hoje a gente vai ter aqui uma prestação de contas do nosso relatório financeiro. Mas eu vou deixar por final o último parágrafo da lição passada e já vou entrar na lição 9, só invertendo aqui a ordem do assunto. Mas hoje a gente vai falar sobre generosidade. A gente vai falar sobre o impacto da presença generosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual é o resultado disso? Generosidade no nosso próprio coração, né? A pessoa alcançada pelo Espírito Santo, ela se torna uma pessoa generosa. A gente tem visto isso nesses textos de Paulo, a carta aos 2 Coríntios. Mas eu queria, antes de entrar propriamente dito na lição de hoje, na lição 9, os frutos da generosidade, eu queria posicionar a lei no coração dos irmãos. Eu fiz isso ontem como carta para a nossa UMP, como cartas de Cristo. Mas posicionar a lei. Existem leis, e a gente já viu algumas sobre isso, sobre dízimos, sobre ofertas. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, nos versos 8 até o verso 11, qual é o papel da lei, tá bom? Então, a lei, ela tem uma proposta, ela tem um papel de guia, de tutor. O autor de Hebreus fala isso, Paulo fala dos Romanos sobre o papel da lei. A lei, ela declara, ela evidencia a corrupção do nosso coração, né? E o apóstolo Paulo fala a Timóteo, uma orientação pastoral. Ele diz assim: nós sabemos que a lei é boa, nós sabemos, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, se cumprir o papel da lei, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Ou seja, a lei, ela não vale para quem é justo, ela não tem serventia para quem já alcançou um coração justo. Quem é justo e foi justificado por Cristo e entrou num processo de santidade, ao qual a lei foi cravada no coração, onde nós agora passamos a amar a lei do Senhor, a lei não serve mais, a lei, a tábua de pedra, não serve mais, porque agora nós somos guiados pelos frutos do Espírito, ou pelo fruto do Espírito. Você conseguiu entender? Aí ele continua dizendo assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores, os rebeldes, né? Normalmente, como é que a gente quer saber sobre a lei de Deus? Pastor, o dízimo, a oferta, normalmente é quem ainda está em guerra no seu coração, maldoso, quem ainda está negociando, está numa negociata com Deus, sobre o que deve fazer e o que não deve fazer. Aí recorre à lei. Não, eu só vou andar agora de acordo com a lei. Só agora eu preciso aprender o que é a lei e vou andar aqui de acordo com a lei, porque eu só vou fazer o que eu sou obrigado. Não existe generosidade no cumprimento da lei. O legalista não tem ainda um coração generoso. Então, para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para todo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito ao qual eu fui encarregado. O domingo vai ser uma lei.
uma lei para quem não tem prazer na comunhão com o Senhor e com a família de Deus. Não, eu tenho que ir no domingo. Pronto, vai ser uma lei para os transgressores. Ela é uma lei para quem transgride. Você conseguiu entender? Para quem não tem prazer, pronto, a lei vai servir para você. A ameaça. Não é não? A lei serve para quem não é generoso, para quem ainda não alcançou generosidade. Por exemplo, você é taxado de impostos. Quem aqui não paga imposto? Levanta a mão. Quem não paga imposto em nada? Quem aqui é obrigado a pagar imposto? Levanta a mão. Eu sou obrigado a pagar imposto. Afinal de contas, imposto, ele é imposto, não é uma negociação. Sabe por que é imposto? Porque certamente, se não fosse imposto, nós não contribuiríamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Nós não faríamos isso, porque nós somos egoístas e maus por natureza. Não tem jeito. Se o governo não arrancar de ti, não comer na fonte, você não vai dar por liberdade, por liberalidade. Muitos não dão o dízimo, que não é imposto, é um movimento de generosidade. Você consegue perceber? A lei é para os transgressores. A lei só existe porque nós vivemos dias, um tempo de luta contra os três inimigos: mundo, carne e o diabo. Mundo, carne e o diabo. Então eu não vou dar para o Senhor aqui, porque eu preciso dar para o diabo. Esses são os transgressores, é quem é guiado pela lei. Tem que sobrar mais para eu ir para gastar em tal coisa, tem que sobrar mais. E nós lemos um texto, o Silvio leu para nós Salmo 32, e Salmo 32, versos 8 e 9, ele diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Tá bom? Eu o ensinarei. O Senhor nos ensinará o caminho que deve seguir. Ele diz assim: não é uma imposição, é um ensino. Eu convencerei você. Isso é um ensino. Tá bom? Eu vou convencer você o caminho em que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Está aqui, debaixo da minha vista, como um tutor, eu lhe darei conselho. E ele diz ao salmista: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento, que são dominados por freios e cabrestos. Ao contrário, não obedecem a você. Essa é a lei. Freio e cabresto. Então, resumindo, a lei serve para os cavalos e as mulas. Tá bom? Não estou dizendo que você é uma mula, meu irmão, nem um cavalo, tá? É só uma figura de linguagem aqui, entendeu? Estou chamando ninguém de burro, de jumento, nada disso. Tá legal? Mas a lei, a imposição, ela serve para quem é desobediente. Quando a obediência ela se torna natural, a misericórdia, a bondade, ela flui no nosso coração, não tem jeito. A lei não serve mais para mim. Então, eu não tenho que aprender. Tem muita gente interessada sobre a lei do divórcio. Pastor, o cara está casado. E ele começa a me perguntar sobre a lei do divórcio. Pastor, eu queria entender mais a lei do divórcio. Provavelmente esse coração está em oposição à vontade de Deus. Provavelmente ele está numa luta
para saber até onde ele pode ir. Ele é obrigado a ir, porque ele não aguenta mais, o coração dele já suportou todo tipo de, não tem, acabou, zerou meu estoque de misericórdia, de paciência, de perdão, acabou, né? Os discípulos se aproximam, Pedro se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque tem uma luta, o perdão não é natural ainda, aí eu tenho que recorrer à lei, eu tenho que recorrer à lei. Vocês estão conseguindo entender? Para frear, para ser como um cabresto. Mas a vontade de Deus não é essa. Não é essa. A vontade de Deus é que nós sejamos generosos em todos os nossos recursos, para a honra e glória do Senhor. Generosos. Quantas vezes nós devemos perdoar? 7? 70 vezes 7 no mesmo dia. Aí tem gente que já está chegando nos 490, contando, né? Tem um amigo meu que diz assim: olha, quando o camarada me afronta, Welleson, e no futebol alguma coisa assim, ele vem e me dá um tapa na cara, um soco, eu ofereço a outra face, né? Porque depois que eu oferecer a outra face, acabou a lei, não fala mais nada, entendeu? Aí o pau tora, entendeu? Oferece a outra face, ofereceu, bateu a outra, então agora a lei não fala mais nada. Tem gente que só anda a segunda milha e fica contando o passo, acaba logo essa segunda milha. Não, Jesus está ensinando sobre generosidade. Se alguém vai no tribunal e te arranca a capa, o que Jesus fala? Dá a túnica também. Acaba de mesquinharia. Se o teu inimigo te obriga a andar 1 milha, vai 2 com ele. Se o teu inimigo tem fome, dá comida para ele. Se ele bate a tua porta com sede, dê água. Seja generoso. Teu inimigo provavelmente ele já tirou a tua água, ele já tirou a tua comida, ele já arrancou a tua capa, ele já está com a tua túnica, ainda tem a cara de pau de chegar na tua porta dizendo que está com frio, tu dá a 3ª túnica para ele. Isso é generosidade. Notem que generosidade não é uma questão somente de finanças. Quem é generoso de coração não tem problema com finanças, com generosidade. Não tem. Afinal de contas, Paulo fala aos Filipenses que nós precisamos ter o mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus, que foi generoso, foi o maior de todos os generosos. Qual é a medida que nós precisamos ter? A generosidade de Cristo, a generosidade do Pai. Ele veio para evidenciar a generosidade do Pai. Amém, queridos irmãos? Dada a introdução, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 9. A partir do versículo 1 até o versículo 15. Já a gente volta para o último parágrafo da lição passada. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. Olha só, não é necessário, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta,
a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que temos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Amém. Então, o objetivo dessa lição é motivar-se e a contribuir generosamente. O desejo de contribuição, o desejo de dar, é a evidência de um coração regenerado. A abundância, a generosidade é um dos fortes aspectos da conversão. Fortes aspectos, A mesquinharia é pecado, e um dos pecados que o Senhor nos salva é a mesquinharia, a avareza. A generosidade é uma grande salvação do Senhor no nosso coração, é o resultado de uma grande salvação do Senhor. Então o diabo, ele tem usado a comercialização da fé hoje para cegar os cristãos acerca da felicidade de contribuir generosamente. Stephen Olford diz: estou convencido de que o diabo fez com que o assunto da contribuição sofra resistência e ressentimento entre o povo de Deus, porque ele sabe que não há uma maneira de enriquecimento espiritual como o exercício da mordomia fiel. Nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para compreendermos o ensino bíblico da mordomia. Então, Satanás, através do seu espírito que luta contra tudo o que é cristão, nós estamos também conectados nesse conceito ultimamente, falando sobre o espírito do anticristo que vive entre nós. Ele defrauda a doutrina da mordomia. Então as pessoas não estão mais contribuindo por generosidade, mas estão contribuindo por avareza.
Então o dízimo e a oferta tornou uma doutrina de negociata com Deus. Eu contribuo, eu sou fiel para que Deus seja fiel, para que cumpra em mim a vontade de Deus, para que cumpra em mim a prosperidade. Está de todo errado isso? Não. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus fará multiplicar em vocês os recursos. Isso é uma palavra de Deus. Mas o que tem de base para essa afirmação? A generosidade. Ser generoso vamos dizer assim, é o coração generoso. Vou refazer a frase. O coração generoso é o coração ao qual Deus deposita os seus recursos. E a generosidade, ela é baseada em quê? Na prosperidade pessoal? Não, na prosperidade do povo de Deus, da igreja. Não é do pastor, não é dos presbíteros, ok? Não é dos ministros, não é o enriquecimento pessoal de uma pessoa ou de uma classe, mas é o benefício de todos os cristãos, todos eles. Todos nós somos beneficiados e devemos ser beneficiados através da generosidade financeira dos irmãos, todos. Então, lembre-se de alguns princípios. Primeiro, Deus é o dono de tudo que temos nessa vida. Abraham Kuyper, não é? Um dos autores que ultimamente eu mais tenho lido, por conta que ele tem vários livros com relação à cultura, que é cultura cristã, cultura de uma forma geral, que é exatamente o tema da pós-graduação, segunda pós-graduação que eu estou fazendo. Ele diz assim: no espaço total da vida humana não há um único centímetro. Isso aqui é uma frase clássica de Abraham Kuyper. No espaço total da vida humana não há um único centímetro quadrado do que o Cristo, o único que é soberano, não declara: isso é meu. Não há nenhum centímetro da vida humana ao qual Cristo não declare: isso é meu, isso é meu. Abra bem os seus olhos e não permita que as coisas materiais o cegue de cegueira. João Calvino declara: nada é mais perigoso do que ser cego pela prosperidade. Nada é mais perigoso do que nós vivermos para enriquecimento, não é? Nada é mais perigoso. Cuidado com as propostas de mudança de mentalidade para você se tornar rico. Cuidado. A mudança de mentalidade que Cristo propõe para nós é para que nós nos tornemos generosos em tudo que temos, sendo pouco ou sendo muito. Amém? Generosidade. Segundo princípio que ele vai ensinar aqui para a gente: nós não podemos servir a Deus e as riquezas simultaneamente, mas podemos servir a Deus com as riquezas corretamente. Murray diz: o mundo pergunta o que ou quanto o homem possui. Cristo pergunta como ele usa o que possui. O mundo pergunta o que você tem. Jesus pergunta: o que você faz com o que você tem? As avaliações são diferentes. O que você tem feito com o que você tem? Eu não sou dono, eu sou mordomo. Eu não adquiro bens, eu recebo daquilo que Cristo me dá. E serei cobrado
Quem quer ser rico aqui, cuidado, viu? Quanto mais se lhe é dado, mais será cobrado. Cada centavo que cai na conta, cada uma delas, cada real que foi desperdiçado por bobagem, por qualquer outro tipo de financiamento que não seja o reino de Deus, a começar pela sua casa, pelos aqueles que são seus, você será cobrado. Cada um, o que ganha um salário mínimo e o que ganha rios de dinheiro. Cada um será cobrado. Porque nós não temos nada. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Amém? Tudo é dele. Terceiro, é impossível ser cristão sem dar. É impossível. O desejo de dar é a evidência de um coração regenerado. John Bunyan, autor de que livro? O Peregrino, diz: você não viveu ainda até que você tenha feito algo para alguém que nunca poderá recompensá-lo. Vamos repetir? Você não viveu ainda até que você tenha feito algo para alguém que nunca poderá recompensá-lo. O princípio da generosidade está aí. Tem uma música do Asaf Borba. A primeira frase é: ensina-me a amar mesmo quando só há ódio ao meu redor. Tem uma outra frase que ele diz assim: ensina-me a dar mesmo quando não há nada a receber. Enquanto não tem, a pessoa não tem nada para me dar de volta, e eu tenho prazer em dar, você está salvo. Aí a grande mentira da generosidade dos políticos, que dão em troca da sua fidelidade, do seu voto. A avaliação dos políticos é: eu vou fazer para a cidade aquilo que gera votos. Não é o que eles precisam. Asfalto dá mais voto do que saneamento básico. Tá bom? Dá mais voto. Então aquilo que não dá voto vai entrar lá por mais que seja o mais importante. Você vai daqui a pouco votar em vereadores e na prefeitura, prefeito. Você precisa perguntar para o político que você pretende votar, fazer a seguinte pergunta: qual é a real necessidade do povo de Tomé Açu? A real necessidade. E aguarde a resposta dele. Aguarde a resposta. Tem os que vão dar aquela resposta básica, Saúde, segurança, educação, aquela coisa mais... Isso mostra que a pessoa não sabe a real. Não sabe a real necessidade. Não sabe. Por que não sabe? Porque muitos políticos da terra foram criados na lama. E se acostumaram a viver na lama. Você concorda comigo? Então a lama, a falta de saneamento é normal. Minha avó, minha mãe, eu fui criado nisso. Então isso aqui eu sobrevivi. Estou aqui, todo lascado, mas estou aqui. Então o que prejudica é o normal. É a normalidade. E político nenhum tem interesse em resolver os teus problemas. Nenhum. Porque se ele resolver os teus problemas, ele não tem mais como comprar o teu voto. Ele não tem mais como fazer isso. Então o político fala o que você quer ouvir. O que você quer ouvir. Então, a gente precisa
entender que a salvação do coração humano, coração do homem, tem a ver com a implantação da generosidade de Cristo no nosso coração, onde eu vou olhar para a miséria do meu irmão e vou estender a mão, eu que tenho mais condições, e vou estender a mão para que aquele irmão viva em dias melhores. Você começa com um conselho. Normalmente a gente começa aconselhando: meu irmão, saia dessa casa, procure um outro lugar para você viver, né? E às vezes o irmão resiste, porque ele vai ter que ter um custo para poder ir para o outro canto. Aqui tá bom, né? Eu estou na casa da mãe, da sogra, estou por aqui, né? Eu estou no meio da lama. Mas eu não sou generoso o suficiente para trabalhar um pouquinho mais, para dar dignidade para os meus filhos, para a minha família. Então a falta de generosidade começa dentro de casa, dentro da própria casa. Eu quero que os outros sejam generosos para mim, mas eu não quero ser generoso para a minha casa. Eu quero ter dinheiro, recurso para poder gastar em outras coisas. Então, o dar, né, ele é um aspecto muito importante da conversão, do evangelho. Então, dar sem barganha, sem esperar receber, é um fruto de conversão. O marido convertido não compra a mulher, mas ele ama a esposa. Não compra os seus filhos, mas ele faz porque ele ama a casa dele, os seus filhos. Mesmo que os filhos não reconheçam, mesmo que a esposa não reconheça, ou mesmo que o marido não reconheça, o meu coração é bondoso para com minha casa. Então o apóstolo Paulo, ele continua instruindo os crentes de Corinto sobre o privilégio de ofertar para os irmãos pobres, né? No capítulo 9, ele fala dos frutos de se ofertar generosamente. Ok? Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais aqui. Silvio, você precisa de quanto tempo, Silvio? Cadê o Silvio? Fugiu o homem. Não, você precisa de quanto tempo para o relatório? Só isso? Isso. 20 minutos? Tá. Meus irmãos, então não dá mais tempo para nada. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? Vamos lá, com calma. Eu sei que os irmãos anotaram um monte de coisa aí, tem gente com caderno, né? Escola bíblica é assim, o camarada vai escrevendo, vai tirando dúvida. Professor, tem uma dúvida aqui. Tá, eu aprendi hoje que eu sou guiado ainda pela lei. O que eu faço? Eu estudo mais sobre Cristo, meu irmão. Vai te converter, miserável. Roberto, certamente não é essa fala do Roberto. O Roberto virá com... Quem sabe, né, Roberto? Nunca se sabe. Pastor, muitas igrejas mesmo, sabe, estão adotando essa situação do dízimo não ser uma questão obrigatória, entendeu? E dialogam que o dízimo não está presente com tanta evidência no Novo Testamento como no Antigo, entendeu? Partindo do pressuposto que, na verdade, a lei é para os faltosos, há algum erro nessa compreensão deles de dizer assim: não, nós não adotamos o dízimo, mas nós entendemos que o ato de um coração generoso também contribui para manter as despesas da igreja, principalmente essas igrejas novas, essas church, né, da vida aí. Então, é feito um movimento também para arrecadação, é feito isso, é feito aquilo, o pessoal tem um cartão de compromisso mensal, mas o termo dízimo é tirado da história. Ele tem um cartão de compromisso mensal, mas ele não tem um conceito do dízimo, tá certo? Entendeu?
tudo para tirar a palavra dízimo, porque querem, é uma forma de ensinamento positivo, sabe? De deixar a pessoa entender que aquilo... Eu vejo a lei, pelo menos eu vejo assim, a lei que ela é um equilíbrio. Roberto, mas qual é o grande problema? O grande problema é que a gente está abraçando a cultura moderna, né? A cultura moderna, a modernidade, ela diz assim: o pai não tem que dizer não para os filhos. Não é não? Não é isso que está sendo ensinado? Você precisa, é a educação positiva. Tá legal? Você não pode dizer não para os seus filhos. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Esse é um ensino de falso profeta que entrou dentro da igreja. A educação positiva. Então você não pode, você tem que conversar, com o filho. Você tem que negociar com o filho. O filho não entende nada, ele não sabe nada, ele não sabe nada sobre a lei. Primeiro você aprende sobre a lei, depois você ama a lei. Você não tem como amar sem conhecê-la. Você tem que ensinar para o seu filho a lei e exigir que ele cumpra a lei. Isso acontece com o novo crente. Ele não entende. Ele agora passou por um novo nascimento e ele vai passar por um processo de convencimento, de metanoia, de conversão. Mas primeiro ele é apresentado para a lei moral do Senhor, ok? Depois ele se torna generoso. Tem pessoas que já conseguem isso no segundo dia, na segunda semana. Tem gente que demora 30 anos. E vai experimentar dos rompimentos da lei, das consequências da lei. Então, o mundo secular está entrando na nossa doutrina. Então você não pode mais dizer não para um membro. Aqui na nossa igreja, todos os que entram prometem, independente de conhecer a lei ou não, prometem contribuir financeiramente com esta igreja, todos, em nome de Jesus. Então quem não contribui rompe duas leis. A primeira, a lei da generosidade, ok? Do compromisso com a comunidade. E segundo, tomando o nome de Deus em vão. São duas leis, e Deus não passa impune. Ninguém, né? Então a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja, é uma denominação que deixa muito claro os princípios sociais internos, comunitários nossos, né? Não tem jeito. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, mas enquanto isso nós estamos ensinando os princípios por trás da lei. O que de fato a lei quer evidenciar, que existe um pecado, uma luta nesta área contra o dinheiro, e que nós, como igreja, precisamos ensiná-los que existe essa luta, e que você precisa vencer essa luta, tá bom? E Deus não é injusto não, Deus não é injusto, tá bom? Nessa relação, Ele não é injusto. Ele solicita lá no Velho Testamento a 10ª parte, a primícia, os 10%. Só que quando a conversa tu moras aonde? Que ele fala, tô com dor na perna, não sei o quê. E ele, meus filhos, minha esposa. Cara, aquilo me deu muita raiva, pastor. Porque tu tá pedindo para ti. Eu ainda falei para ele, tu tá pedindo para ti, tu não tá pedindo para tua família. Ele, porque não dão, né, não sei o que. Eu cheguei em casa indignado comigo mesmo de ter caído na história deles, você entende? E fiquei até agora, quando o Senhor falou, não precisa, o dar é sem receber. Eu nem pensei se ele realmente podia estar com fome, que ele pediu só para comer. Eu fiquei tão indignado com ter sido enganado por ele, que eu acabei não pensando, cara, fui generoso, ele estava com fome, deu comida. Talvez ele nem tenha filho e veio com essa outra historinha que tinha filho, família. Porque eu fiquei só com isso na cabeça, cara, eu perdi meu lanche,
sabe, fiquei indignado comigo, quase que cheguei em casa bravo comigo mesmo, fui dormir bravo e graças a Deus vim para tranquilizar meu coração. Então, a gente às vezes olha para um lado, né, e esquece outra situação. Ele podia realmente estar com fome. Se o cara que é o dono da casa dele não é generoso com a própria casa, não é? Isso que me deixou. Isso, por que a gente tem que ser generoso com ele? Você concorda comigo? Não é? Então isso é uma coisa. Gente, vamos combinar uma coisinha aqui. Tá bom? Não vamos alimentar esses caras que vivem pedindo dinheiro na cidade. Tá bom? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita mentira acontecendo aí. Muita mentira. Sabe? Se você puder fazer alguma coisa, né? Tá com uma senhora, com uma criança, se puder comprar alguma coisa para ela comer ali, realmente mata, né? A fome dela ali. Tá certo? Mas cuidado com esse assistencialismo. Cuidado. Ninguém chega pedindo trabalho. Entendeu? Ninguém chega lá na empresa, lá no sítio, não sei o que, e diz assim: eu preciso de um trabalho, porque a minha família é difícil a gente achar. Não é? Quando alguém às vezes vem pedir alguma coisa aqui, eu digo assim: olha, então aparece amanhã aqui e vem ajudar o Geraldo aqui a dar uma geral na igreja. O cara não volta, porque ele não quer trabalho. Ele quer o assistencialismo, ele quer a generosidade para suprir as necessidades imediatas dele, que ele mesmo se colocou. Ele mesmo. Ele está sofrendo as consequências do ato dele. Ele escolheu esse caminho. E só ele pode sair desse caminho. Só ele. Isso é uma decisão. A decisão de sair. Então, ofertar, último parágrafo da lição 8. Ofertar exige honestidade e transparência da parte de quem administra. Todo contribuinte deve se certificar que os recursos que ele ofertou estão sendo bem administrados. Todos os líderes que recebem e administram os bens ofertados na igreja devem ser honestos e transparentes. Paulo cita 3 atitudes importantes. Primeiro, o dinheiro na igreja não deve ser arrecadado e administrado por uma única pessoa, mas por uma comissão ou conselho financeiro. A igreja deve eleger as pessoas para integrar esta comissão. Nossa comissão é a nossa mesa administrativa, que daqui a algum tempo se tornará o nosso conselho. Tá bom? Então, as nossas finanças são administradas hoje